Muito bem, estamos de volta para o vídeo número 3 da nossa série Aprenda a Investir Sozinho. Olá a todos, olá aos investidores e investidoras que formam a audiência dos canais do Independência Financeira no YouTube e no IGTV. Mas antes da gente começar com o conteúdo do nosso vídeo número 3, que é o Tesouro Direto, vamos só lembrar que a minha missão aqui no portal Independência Financeira 68, nesse projeto, que começou há um ano atrás, é levar conteúdo e conhecimento sobre educação financeira, sobre finanças pessoais e sobre investimentos para o maior número possível de pessoas. Então, o que você que está assistindo agora pode fazer para me ajudar é ter certeza que você está seguindo os meus canais no YouTube e no Instagram, que você está curtindo o nosso conteúdo, que você está comentando, enviando perguntas e também que você esteja indicando esse conteúdo, esses canais para aquelas pessoas do seu círculo de relacionamentos que você acredita que precisem dessa informação, e a gente sabe que a grande maioria das pessoas, a grande maioria de nós realmente precisa de mais conhecimento e mais educação em termos de finanças pessoais e investimentos. Vamos lá então, vamos falar sobre Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um clássico instrumento de investimento de renda fixa. Então deixa eu explicar para vocês por que eu sou um grande fã do Tesouro Direto, do programa Tesouro Direto, e por que eu particularmente invisto praticamente 100% do meu fundo de emergência e da porção do meu patrimônio que está em renda fixa em Tesouro Direto. Vamos lá então, o Tesouro Direto é um programa lançado pelo governo federal na década de 90, onde você basicamente empresta dinheiro para o governo federal. Então, por que eu sou um grande fã desse programa? Por 3 motivos. Em primeiro lugar, ele é seguro. Você está emprestando dinheiro para o governo federal, a chance de que você não receba seu dinheiro de volta é muito pequena, porque afinal de contas, no momento que o governo federal não estiver mais pagando as suas contas, pagando os seus investidores, é porque realmente o mercado financeiro entrou em colapso e aí é hora de correr para as montanhas, não tem o que fazer. Em segundo lugar, é líquido. No momento que você compra um título do Tesouro Direto e se você quiser revender, quiser encerrar esse título antes do prazo de vencimento, o governo federal tem a obrigação, tem o compromisso de comprar esse título de volta de você. Então é um investimento com alta liquidez, normalmente D+1. Então no momento que você vende o seu título de volta, em um dia o dinheiro vai estar de volta na sua conta. Em terceiro lugar, é um programa extremamente fácil de operar e extremamente barato. Fácil porque realmente a plataforma do Tesouro Direto ela é muito bem construída, ela é muito fácil, muito intuitiva, totalmente online. Então, enquanto investidor, você tem uma facilidade muito grande de comprar e vender os seus títulos. Tem vários tutoriais em vídeos para você aprender um pouquinho mais. Então, realmente é uma plataforma fantástica. E também, além disso, é muito barato enquanto investimento. Enquanto taxas de administração, nós vamos falar um pouquinho sobre isso no final. E mais um ponto que eu lembrei agora, o investimento mínimo no Tesouro Direto é R$35, ou seja, a barreira de entrada é muito baixa, justamente para atrair aqueles pequenos investidores para o programa de Tesouro Direto do governo federal do Brasil. Então vamos lá, como investir? Existem 3 aspectos, 3 variáveis que você, investidor e investidora, vai prestar atenção ao comprar um título do Tesouro Direto. O primeiro deles é o preço, ou seja, o valor que você vai colocar lá no seu investimento. O segundo aspecto que você vai considerar é a taxa de juros que vai ser paga e o terceiro é o vencimento daquele título. Então vamos lá, vamos como exemplo, vamos criar um exemplo hipotético aqui. Digamos que você compre um título no valor de R$1.000 com uma taxa de juros de 5% ao ano com vencimento de 10 anos em 2030. Então o que está acontecendo aí? Você está emprestando dinheiro para o governo federal, para que o governo federal possa fazer frente às suas despesas. Então, você está emprestando R$1.000 para o governo federal está assumindo o compromisso de lhe pagar uma taxa de juros de 5% ao ano, ou seja, R$50 neste caso, e o governo se compromete a devolver aqueles R$1.000 que você está emprestando para o governo a um prazo de 30 anos. Então essas são as 3 variáveis. Um componente extremamente importante, que é importante que a gente entenda, que às vezes fica um pouquinho confuso. O preço do título. O preço do título, esses R$1.000 que eu empresto para o governo federal, ao longo desses 10 anos, o preço desse título ele vai sofrendo variações, de acordo com questões que estão ocorrendo na economia do país. Normalmente tem muito a ver com
a subida ou a descida da taxa de juros. Então, por exemplo, pode acontecer que esse título de R$1.000, daqui a 5 anos, ele tem um valor de mercado de, vamos dizer, R$1.200. Então, eu, enquanto investidor, eu tenho a opção, neste caso, se eu quiser, se eu precisar, de revender, de devolver esse dinheiro para o governo federal e o governo vai me pagar, tem a obrigação de pagar o valor de mercado. Então, neste caso, eu vou receber R$1.200 mais os juros que eu ganhei ao longo desses 5 anos. Então, na verdade, enquanto investidor, ao comprar Tesouro Direto, você tem duas formas de remunerar o seu capital. Pela taxa de juros, né, que é a coisa mais óbvia, mas também com uma eventual valorização do valor do título, caso você queira vender o título antes do vencimento. Se você não quiser vender o título antes do vencimento, você quer ficar até o final, ao final do período, seja um título de 10 anos, 5 anos, 15 anos, não importa, você vai receber 100% daquilo que você investiu. Então, ou seja, é um programa que tem uma garantia muito grande, né, para o investidor de conseguir uma remuneração sobre o seu capital positiva e de, evidentemente, receber o seu dinheiro ao final do período. Quais são as opções de títulos do Tesouro Direto que estão disponíveis no mercado? Você vai ver aí rapidamente na sua tela um print que eu fiz do dia de hoje de todos os títulos que estão disponíveis no mercado no dia de hoje. E normalmente eles são 3. Existe o Tesouro Selic, existe o Tesouro Pós-Fixado e existe o Tesouro IPCA+. Então vamos lá, rapidamente, o que são essas três diferentes modalidades e para quais necessidades que você tem enquanto investidor elas se aplicam. Então, primeiro é o Tesouro Selic. Como o nome está dizendo, o Tesouro Selic ele acompanha, a taxa de juros acompanha a taxa Selic, que é a taxa de juros que baliza a economia do país. Então, na verdade, na prática, esse é um título pós-fixado, porque ao comprar o título do Tesouro Selic, você não sabe a taxa de juros que você vai receber, porque essa taxa vai variar ao longo do tempo, de acordo com a variação da taxa Selic. Hoje, taxa Selic na casa dos 2%, quem estiver comprando vai receber 2%, mas isso vai mudar ao longo do tempo. Então, o Tesouro Selic ele é muito recomendado para investimento de curto prazo e para fundo de emergência. Por quê? Porque o preço do Tesouro Selic ele tende a variar muito pouco ao longo do tempo. Certo? Então, aquele exemplo hipotético que eu dei antes de 20% de valorização ou desvalorização que pode acontecer, no Tesouro Selic praticamente não acontece. Então, por que é um instrumento perfeito para quem está procurando curto prazo ou fundo de emergência? Porque quando você precisar do dinheiro, ele vai estar lá. O que você não quer é comprar um título que tem uma volatilidade muito grande, que daqui a pouco esteja 20%, 30% a mais ou a menos. Quando você precisar do dinheiro, tem 30% de perda. Então o Tesouro Selic não acontece isso, mas por outro lado também não é um instrumento que vai te dar uma remuneração acima da inflação. É a taxa Selic, que na grande maioria das vezes acompanha a taxa de inflação, mas como eu falei, para curto prazo e para fundo de emergência o Tesouro Selic é uma opção realmente muito boa porque é líquido e tem baixa volatilidade. Segundo e o terceiro tipos de títulos são os que já eu recomendo para um médio e um longo prazo. O primeiro deles é o Tesouro Pré-Fixado, que como o nome está dizendo, ao comprar o título você sabe exatamente qual é a taxa de juros que você vai ter ao longo do tempo. Então hoje, dependendo da duração do título, normalmente um título mais longo deveria pagar uma taxa de juros um pouco maior, mas dependendo da taxa de juros hoje, no dia de hoje, da duração, ele está aí entre 6% e 8% ao ano, o que é uma taxa bem considerável porque você sabe que você vai estar ganhando bem mais do que a taxa Selic do momento. Então, o Tesouro Pré-Fixado é aquele que tem uma taxa de juros fixa que não vai variar ao longo do tempo e você sabe essa taxa antes de comprar o título. E o terceiro é o IPCA+, que como o nome está dizendo, ele está vinculado ao IPCA, que é o principal índice inflacionário do Brasil hoje. Ele está vinculado ao IPCA, então é um título que protege você caso a gente entre num período de alta inflacionária. E o Tesouro IPCA+, ele paga o IPCA mais uma determinada taxa de juros que é fixa. Então, na verdade, o IPCA+, ele é um título híbrido. Ele é parte pré-fixado, que é a parte da taxa de juros, e parte pós-fixado, que é a parte do IPCA. Além disso, para finalizar,
o Tesouro IPCA+, e o Tesouro Pré-fixado tem duas modalidades, que é a modalidade com juros semestrais e sem juros semestrais. Com juros semestrais, a taxa de juros você vai receber ela a cada 6 meses, vai ser depositado na sua conta. E sem juros semestrais, aquele juro vai se acumulando no saldo dos seus títulos e vai ser entregue para você, pago para você lá no final do contrato, no final do título, do vencimento do título. Se você já está vivendo de renda passiva, você precisa daquele fluxo de caixa entrando, né, periodicamente, compra com juros semestrais. Se você não precisa, você está acumulando capital, investindo mais para o longo prazo, eu aconselho comprar sem juros, sem pagamento de juros semestrais, porque aí o valor de imposto de renda que você vai pagar vai ser um pouquinho menor ao final desse tempo todo. Muito bem, são 3 os tipos de tesouro direto, como falei anteriormente: Selic, pré-fixado e IPCA+. Qual é a composição ideal? Não sei, depende do seu objetivo e da sua estratégia. Eu, pessoalmente, eu tenho um fundo de emergência, como eu falei no vídeo anterior, de 24 meses, que é um fundo bastante grande, bastante conservador, porque eu sou assim, essa é a minha característica. E desses 24 meses, desse valor, né, que corresponde a 24 meses da minha despesa básica, está todo ele em Tesouro Direto. E metade disso está no Tesouro Selic e a outra metade está dividida entre IPCA+, e pré-fixado. Por quê? Eu quero ter 12 meses de segurança, de certeza, de baixa volatilidade, então eu estou ali com 12 meses. Mas como eu considero meu fundo de emergência bastante grande, eu optei por essa outra metade do meu fundo de emergência de correr um pouquinho mais de risco, de estar exposto a um pouquinho mais de volatilidade para poder acessar uma taxa de remuneração um pouquinho melhor. E aí eu fiz uma distribuição igual entre pré-fixado e IPCA+. Por que eu distribuí essa parte do meu portfólio entre pré-fixado e IPCA+? Porque dessa forma, fazendo isso, eu estou coberto em relação a 2 cenários. Eu estou coberto em relação a um cenário de alta inflação e alta nas taxas de juros, mas eu também estou coberto com um ambiente contrário, que é baixa inflação e baixa taxa de juros, que seria com o pré-fixado. Então, eu considero que essa distribuição, 50-50 entre pré-fixado e IPCA+, naquela parte que passa do seu Tesouro Selic, do seu fundo de emergência, eu considero que essa é uma distribuição adequada. Então, mais uma vez, na minha opinião, investimento de curto prazo, fundo de emergência, Tesouro Selic. Um investimento mais de médio prazo ou de longo prazo, que você, pela sua estratégia de investimento, quer ficar na renda fixa, eu indico que você então vá para o IPCA+, e para o pré-fixado e faça algum tipo de portfólio de distribuição entre um e outro, para ficar coberto em todas as suas bases. Quanto custa investir no Tesouro Direto? É um dos investimentos mais baratos em termos de taxa de administração que existe no mercado. A maioria dos bancos, a maioria das corretoras não cobra taxa nenhuma para investir no Tesouro Direto, e é por isso que pouquíssimas vezes você vai ver o seu gerente de conta ou o seu assessor de investimento pressionando ou oferecendo o Tesouro Direto como uma opção para você, porque os bancos e as corretoras não ganham nada com isso. E a única taxa que existe é uma taxa de 0,25% ao ano, que é cobrada pela B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo, que faz a custódia desses títulos. Então 0,25% ao ano é uma taxa a nível de mercado baixa. Mas tem um detalhe, há uns 45 dias atrás, mais ou menos, foi anunciado que essa taxa de 0,25% não mais vai ser cobrada nos títulos de Tesouro Selic até R$10.000. Então, se você tem até R$10.000 no Tesouro Selic, não no IPCA, não no pré-fixado, no Tesouro Selic, essa taxa não vai mais ser cobrada. Então, a sua taxa efetiva, o seu custo de estar nesse investimento é basicamente zero, o que é excelente. E por último, como investir na prática? Como é que você investe no Tesouro Direto? Extremamente fácil, extremamente intuitivo. Você tem que entrar no portal, acessar o portal do Tesouro Direto via instituição financeira. Então vai ser ou o seu banco ou a sua corretora. Você não tem como entrar no portal Tesouro Direto direto, certo? Como pessoa física. Então você vai ter que usar o site, o aplicativo do seu banco, a plataforma da sua corretora, em algum lugar lá na parte de investimentos vai estar escrito Tesouro Direto. No momento que você clica ali, você automaticamente vai ser direcionado para a plataforma, o site do Tesouro Direto.
E a partir dali, super fácil, preenche lá o seu nome, seus dados, seu CPF, seu e-mail, seu telefone. E a partir desse momento, a operação de compra e venda é extremamente fácil, extremamente intuitiva. E, claro, sempre você vai estar ligado à sua conta bancária ou à sua conta na corretora. Então, toda hora que você fizer uma compra de título, o dinheiro vai sair da sua conta, vai para o Tesouro Direto e na hora que você vender, automaticamente esse dinheiro volta, ele é creditado na sua conta, na sua corretora ou no seu banco. Então, esse é o Tesouro Direto, é o básico, conhecimento básico sobre o Tesouro Direto. Eu aconselho você entrar no portal do Tesouro Direto, tem vários vídeos, vários artigos, vários tutoriais para aprender um pouquinho mais. E eu realmente sou um fã desse programa, eu acho que ele foi muito bem feito, eu acho que ele traz um benefício muito grande para os investidores em termos de investimento de renda fixa aqui no Brasil. Seguindo então, vídeo número 4 vai ser postado aí nos próximos dias. Vamos falar sobre uma outra opção de renda fixa, de investimento em renda fixa, que é o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. Então, fique na audiência, não perca, não deixe de conferir os canais do Independência Financeira 168 no YouTube, no IGTV, no Instagram, que daqui a 3 ou 4 dias mais ou menos vai estar sendo postado esse novo vídeo dessa nossa série aqui, Aprenda a Investir Sozinho. Valeu, obrigado pela audiência de sempre.